Bom, jogar de 12 não é tão fácil quanto parece. Existem muitos macetes, existem muitas coisas que você precisa aprender antes de começar a jogar de 12. Por isso que eu resolvi trazer esse vídeo com as 5 melhores dicas para melhorar a sua noção, para melhorar a sua performance quando você estiver jogando de 12. Dicas de aproximação, movimentação e outras coisas que você precisa aprender. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Não é segredo nenhum o fato de que, se você estiver jogando de 12, você obviamente precisa encurtar a distância. E a primeira dica que eu tenho para trazer aqui para vocês é falando sobre distância. Você precisa aprender a encurtar a distância do seu oponente, porque quanto mais próximo você chegar do seu oponente, melhor fica para você. Não existe uma distância certa que eu possa passar para você saber o que fazer na hora de jogar de 12. Mas você tem que levar em consideração o fato de que quanto mais próximo, melhor. Diferente de quando você está jogando com uma SMG, por exemplo, você tem a liberdade de variar a distância na hora da trocação. Em alguns momentos da trocação você consegue ficar mais próximo, mesmo assim você consegue trocar tiro com uma SMG, e em alguns momentos da trocação você consegue ficar de longe, ainda assim trocando tiro com o SMG, porque a arma te dá essa liberdade. Mas quando você está jogando de 12, as coisas mudam. Quando você começa a jogar Free Fire, você vai perceber diversas pessoas fazendo a mesma coisa, que é puxando capa. E todas as armas as pessoas tentam puxar capa, AR e SMG. Mas com a 12 é um pouco diferente. Ela não é uma arma feita para você puxar capa. Ela é uma arma feita para você encurtar a distância e atirar quando você estiver colado no inimigo. Porque os tiros dela saem vários tiros em um tiro só. Isso pode ter ficado um pouco confuso, mas deixa eu te explicar melhor. Vamos supor que um tiro que você dá de M1014 são 6 balas que saem nesse mesmo tiro. Por isso que a 12 dá esse monte de dano. Mas ela só funciona se ela estiver bem de perto. Por isso que você precisa aprender a encurtar essa distância para você permanecer colado no seu inimigo, não tendo a necessidade de puxar capa. E para você encurtar essa distância, você tem que saber muito bem usar o gelo e usar o cover que você tem a seu favor. Agora que você já entendeu um pouco mais sobre a distância, como encurtar a distância do seu oponente para você poder conectar mais tiros, a gente não pode deixar de falar da sua movimentação. E a sua movimentação na hora de jogar de 12, ela tem que ser um pouco diferente. Quando você joga de 12, você tem muito poder de fogo a curta distância, mas você perde um pouco da sua liberdade de movimentação. Por isso que quando você joga de 12, você precisa estar sempre se movimentando na direção do inimigo. O que eu quero dizer com isso? Existe uma mecânica, existe uma jogada que a gente faz dentro do jogo, que é correr na direção do inimigo, virar a tela pro lado, puxar a arma e pular pro lado, fazendo o inimigo sair do cover enquanto você dá 3 capas nele quando você tá de SMG. Quando você tá de 12, você não tem essa liberdade, porque se você pular pro lado, você perde a distância. E se você perder a distância, consequentemente, você não vai conectar os tiros. Por isso que a sua movimentação, ela precisa ser sempre na direção do inimigo. Você precisa sempre fazer ele se movimentar, de maneira que ele vai vir pra você, ou então você precisa ir o mais próximo até ele. Mas existe uma linha muito tênue nessa movimentação de 12. Por mais que você tenha que ir na direção do inimigo, você tem que tomar cuidado para você não ir totalmente reto, porque senão você vai morrer antes de conseguir encurtar essa distância. Por isso que a movimentação de 12 ela é diferenciada. Mesmo assim, quando você estiver jogando de 12, tenha sempre isso em mente. Controle a distância e se movimente para ficar o mais próximo possível do seu adversário e não deixe ele ficar muito longe de você, porque a partir do momento que ele perceber que você está de 12, ele vai querer manter distância. Tá bom, eu já entendi como é que eu encurto a distância, eu já entendi como que é a minha movimentação, só que mesmo assim, quando eu vou atirar com a 12, os tiros espalham tudo e eu não consigo conectar os tiros. Eu falei pra você que jogar de 12 não era a coisa mais fácil do mundo, e para jogar de 12 você precisa ter ciência, você precisa conhecer uma coisa chamada cadência ou então taxa de disparo. A cadência ou taxa de disparo de uma arma é quantos tiros essa arma dá por segundo, qual que é o intervalo de tempo entre um tiro e outro, e isso você precisa saber, é essencial para você jogar de 12. Atualmente existem 4 12 diferentes dentro do jogo e cada uma delas tem uma peculiaridade diferente. E a taxa de disparo de cada uma delas é diferente. Quando você joga de M1014, por exemplo, você vai perceber que ela tem um grande intervalo entre um tiro e outro. Quando você joga com a M1887, a famosa Baobao, você vai perceber que esse intervalo entre o primeiro tiro e o segundo tiro, ele já é mais curto. Quando você joga com a Trogon, por exemplo, você vai perceber que ela dá 3 tiros, trava, depois ela dá mais 3 tiros. E a Mag 7 você vai perceber que ela tem disparos contínuos, ela tira um pouco mais rápido. E por que é interessante você saber de tudo isso? Porque na hora que você estiver trocando o tiro, por exemplo, se o cara estiver correndo de lado, você não vai conseguir acertar ele direito se você não souber a cadência, a taxa de disparo da 12 que você está usando. Por isso que você precisa treinar bastante isso
para você não se perder. E outro fator que atrapalha muito na hora que a gente está jogando de 12 é o fato de todas as 12 espalharem praticamente todos os tiros. Por isso que é importante você saber cadenciar isso para você não segurar o dedo, gastar o pente inteiro e mesmo assim não conseguir derrubar o cara. Quando você joga de M1887, que é a Baobao, a 12 nova, ela só tem 2 tiros, então é mais tranquilo. A Trogon também porque ela dá 3 tiros e trava, então você não tem que se preocupar muito. Mas quando você estiver jogando de M1014, eu sugiro que você dê no máximo 2 ou 3 estourando 3 tiros. E quando você estiver jogando de Mag 7, entre 3 a 4 tiros em cada rajada é o suficiente, assim a sua mira vai estar sempre controlada e não vai espalhar muito. Não é possível que você chegou até essa parte do vídeo e ainda não deixou o like. Pô cara, não te custa nada, isso me ajuda pra caramba. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. E se quiser, você também pode se inscrever. Eu tô com uma meta bem pé no chão de 4 milhões em 20 dias. E eu sei que com a sua ajuda eu consigo chegar lá. Se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo. E se você ficou com alguma dúvida, me chama lá no Instagram que eu posso estar te ajudando. E se tivesse algum atalho dentro do jogo que te ajudasse a melhorar sua performance e o seu desempenho na hora de jogar de 12? Responde pra mim. Você usaria esse atalho? Pois esse atalho ele existe e ele se chama habilidade de personagem. Talvez você não saiba, mas os personagens eles podem influenciar muito na sua jogabilidade. Por esse motivo que eu resolvi dar uma atenção a mais nesse fator, mesmo sendo uma coisa muito simples. Eu vejo muitas pessoas que jogam de 12 e quando você vai ver, os personagens que ela usa não tem nada a ver com o estilo de jogo que ela está jogando. E isso atrasa muito, e quanto mais você quer evoluir, é melhor que você elimine os atrasos para você ir na direção certa e evoluir mais rápido. E existem 3 habilidades no jogo que influenciam muito na hora de você jogar de 12, e se você quiser colocar as 3 numa combinação só, eu sugiro muito, eu faço isso porque realmente fica muito bom. E esses 3 personagens são principalmente o Hayato, segundo, Kelly e terceiro, Caroline. A Kelly é um personagem muito antigo no jogo e a habilidade dela consiste no seguinte, ela aumenta em 6% a sua velocidade de corrida, ou seja, o seu boneco ele corre 6% mais rápido quando você está jogando de Kelly. E na hora da trocação, esse 6% faz muita diferença, embora seja pouco, na hora da trocação faz muita diferença. A Caroline, para quem não conhece, ela aumenta em 14% a sua velocidade de movimento enquanto você está segurando uma 12. Sabe quando o seu boneco perde velocidade quando você está com a arma na mão? Quando você está de 12 e jogando de Caroline, você tem 14% a mais de velocidade, ou seja, o seu boneco consegue se movimentar um pouco mais rápido quando você estiver com a 12 na mão. E um personagem que é essencial para você jogar de 12 é o Hayato, porque ele aumenta a penetração às armaduras, ou seja, quando você atira de 12 de Hayato no colete, o colete estoura muito mais fácil. E outra coisa que é super importante do Hayato é você saber que quando você perde 10% de vida, você dá 10% a mais de dano. Talvez você não saiba para que serve isso, mas eu vou te explicar. Se você e o seu oponente, os dois estiverem com o colete 3 e os dois estiverem de Hayato e com a vida full, se você atirar primeiro, você vai perder a trocação. Porque ele vai estar com 10% a menos de vida e quando ele atirar em você, ele vai te dar mais dano. Ou seja, o Hayato é essencial para quem joga de 12. Agora que você já entendeu tudo isso, eu quero que você lembre que no começo desse vídeo eu disse que a 12 não é uma arma feita para você puxar a capa. Sim, isso é verdade, mas eu não disse que era impossível. Eu também não disse que não ia ensinar. Porque em algumas situações é muito importante você ser um jogador diversificado. Você conseguir encaixar um capa, um satisfatório de 12 em algum momento da trocação para você se livrar de um oponente rápido é muito interessante. E para isso, para você conseguir fazer isso, existem alguns macetes que eu vou te passar agora. E a primeira coisa que eu tenho para te falar é sobre a sua sensibilidade. Eu aconselho muito que você aprenda a jogar com sensibilidade alta. Assim você é um jogador mais diversificado, porque você consegue dar capa de longe e dar capa de perto. Você só tem que tomar cuidado para não pinar muito tiro quando você estiver de longe. Inclusive já tem vídeo aqui no canal explicando tudo sobre sensibilidade, vou deixar aqui no card para você dar uma olhada. Outro macete que vai te ajudar muito na hora de você encaixar um capa, um satisfatório de 12, é você deixar a mira alta e fora do corpo do inimigo. Isso funciona muito e eu vou te mostrar dentro do jogo que isso funciona. Já tô aqui no modo treinamento dentro do jogo para mostrar para você o que eu tava falando sobre dar capa de 12. Agora que você já resolveu sua sensibilidade, agora que você já tá com a sensibilidade alta, aquele outro macete que eu tinha te passado é o seguinte. Toda vez que você for tentar encaixar um capa de 12, você nunca vai deixar a mira marcada no personagem. Você nunca vai deixar a sua mira vermelha. Você sempre vai deixar ela para fora, tanto para a direita quanto para a esquerda. Isso faz com que a mira não grude muito no peito. E outra coisa é você não deixar a mira aqui embaixo.
Quando você deixa a sua mira alta e fora do corpo do seu oponente, a tendência a você conseguir encaixar um capa é muito mais alta, porque não tem as chances de grudar tanto na perna quanto no peito do adversário. E uma outra coisa que ajuda muito você na hora de puxar a capa de 12 é você aprender a fazer o movimento de meia-lua. Basicamente, toda vez que você for atirar, ao invés de você simplesmente puxar o botão para cima igual eu fiz agora, você vai fazer esse movimento de meia-lua. Depois que você entender esse movimento de meia-lua, você vai começar a treinar com a 12. Você pega uma M1014 que ela é um pouquinho mais difícil de puxar a capa, e quanto mais difícil, melhor é para treinar. Então o que você faz? Você encontra mais ou menos uma distância média, coloca a mira para fora e você vai fazer esse movimento. Depois de algum tempo treinando, depois de algum tempo fazendo, você vai encontrar a velocidade certa para você conseguir encaixar a capa. Você vai encontrar a velocidade certa para a mira não grudar no peito e para a mira ir certinho na cabeça. E com isso você vai conseguir encaixar um belo capa de 12. Eu espero de verdade que essas dicas tenham ajudado você e quero te lembrar, se você ficou com alguma dúvida, além de comentar aqui embaixo, me chama lá no Instagram, que aí a gente conversa, a gente pode ver certinho no que você tá errando, no que você tem dúvida e eu vou estar te ajudando, fechou? Valeu e até o próximo vídeo.